Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à transmissão do Núcleo Brasil da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. Você está participando do segundo ciclo de transmissão RELEP e Diálogos. Hoje chegamos à 7ª transmissão. Lembrando que você pode acessar as outras transmissões em nossa página do Facebook. Curta a nossa página e compartilhe com seus amigos nossas redes sociais, inclusive essa transmissão. Compartilhe, curta, para que possamos atingir o maior número de pessoas, de pesquisadores, enfim. Além disso, acesse também o nosso site. Lá você irá encontrar, deixa eu colocar aqui na tela, o nosso site. Lá você irá encontrar farto material sobre os pentecostalismos no site relep.org.br. Bom, deixa eu ver se eu consigo agora colocar aqui o site. Não está indo, mas enfim, tudo bem. Depois eu coloco o nosso site para que você, então, anote. Bom, como nós temos dito, o Núcleo Brasil da RELEP surge em 2012 com vários pesquisadores brasileiros que participaram da fundação da RELEP latino-americana e que implantaram com o primeiro evento aqui em 2012, no Brasil. Bom, nós vamos iniciar, dito isso, né, nós estamos aqui com a Fátima. Deixa eu acessar aqui, deixa eu colocá-la aqui, pronto. Bom, nós estamos aqui com a Fátima Flores Vargas. A Fátima é doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. Fátima, eu não sei, mas eu acho que você está acessando aí pelo Facebook e o som está vindo aqui na nossa transmissão. Se você puder desligar, meu anjo. Isso. Peraí. Isso, ótimo. Bom, então, estamos aqui com a Fátima Flores, né, lá de Manaus, Amazonas, e a Fátima é doutoranda, como eu disse, em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, e o mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas também, né, que defendendo, né, apresentando a dissertação em 2016, com o título Trabalho e Adoecimento no Setor de Duas Rodas do Polo Industrial de Manaus, o caso da moto Honda da Amazônia. Fátima, muito bom conhecê-la, seja bem-vinda. Dá um alô aí para o pessoal, Fátima. Fátima, você precisa liberar o teu som. De novo. Obrigada aí, é um prazer imenso estar aqui. Bom falar com essa turma do RELEP, muito bom, saudade de vocês. Prazer imenso, viu? Legal. Bom, agora vamos apresentar o nosso segundo convidado. Nós estamos aqui também com Alexander Magalhães, doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a famosa UERJ. O título da tese do Alexander, deixa eu colocar o Alexander aqui na tela, desculpa a minha delicadeza, Alexander, agora sim, nós três estamos partilhando a mesma tela. Então, eu estava dizendo que o Alexander Magalhães defendeu a tese em 2016 com o título Amigo de Fé, Estudos sobre Religião e Amizade entre Jovens Assembleianos na Baixada Fluminense. Bom, a nossa metodologia segue a mesma, então nós concordamos previamente que nós vamos iniciar com a Fátima. A Fátima tem aí, né, um tempo para fazer as suas observações. Depois, então, o Alexander terá também liberdade para fazer os seus apontamentos. E no final nós teremos a participação do público com perguntas e respostas. Bom, dito isso, eu passo, então,
a palavra a Fátima. Fátima, fica à vontade, que bom tê-la aqui conosco, fica à vontade. Enfim, vamos aí conversar sobre este assunto tão importante que você está trazendo para a gente. Fica à vontade, Fátima. Tá certo, obrigada. Eu estou sem o fone, estão me ouvindo bem, né? Não tem necessidade do fone, tá certo. Então, como você bem disse, a minha dissertação do mestrado, ela foi uma pesquisa de campo dentro do Polo Industrial de Manaus, dentro da Zona Franca. E quando eu cheguei em Manaus, tudo aqui me era um objeto de pesquisa. Então, a Zona Franca foi um prato cheio para pesquisar a questão do adoecimento do trabalhador do ponto de vista físico e psicológico. Quando na minha pesquisa, no decorrer da minha pesquisa, hoje meu objeto de pesquisa é a Assembleia de Deus também, no doutorado, a partir do viés político, mas isso falaremos uma outra oportunidade. Hoje eu vou trabalhar a questão mesmo do meu mestrado. E um fator interessante que foi surgindo durante a pesquisa e que eu não tinha intenção de pesquisar, porque eu ia trabalhar o adoecimento físico e psicológico do trabalhador do chão de fábrica, do Distrito Industrial, da Moto Honda, que é a maior empresa daqui do distrito, é a primeira que se instalou aqui, são cerca de 10 mil funcionários. E esse trabalhador do chão de fábrica, ele apresentava inúmeros fatores dentro desse adoecimento que ia trazendo complicações a ponto de, durante as falas deles e os sintomas do adoecimento eram tão sérios e a gente não tem ideia quando pensa na indústria, nós pensamos a indústria como produtividade, como algo que traz benefício, porque é daquilo que vai ser produzido, no caso, as motos que nós circulamos nas ruas aí das nossas cidades. E durante as entrevistas, surgia, em meio à fala do sofrimento, porque eu trabalho com um funcionário que depois de 3 anos dentro da indústria, ele vai adoecer. 3 anos de trabalho, eu vou ter um sujeito comprometido fisicamente, com desgaste de articulações, problemas de coluna severos, tendinites, isso tudo. Mas, principalmente, um sofrimento psicológico. E nas falas, quando eu ia entrevistá-los, surgia especificamente a questão da religião. Essa religião, ela não era meu objeto de pesquisa, nunca intencionei pesquisar religião ligada ao distrito industrial, ou Zona Franca, ou trabalhador de chão de fábrica, mas ela era reincidente. E o Amazonas é um estado brasileiro onde a questão da religião é muito forte, o pentecostalismo aqui é muito forte, o catolicismo aqui é muito forte. E aí eu me questionava por que disso? Por que a questão da religião perpassa constantemente a fala dessas pessoas? Eu fui verificando que a grande parte deles eram cristãos, pentecostais, normalmente, ou então protestantes de alguma vertente. E surge, então, a questão: por que a religião é tão necessária quando eu ouço eles falarem do sofrimento deles? Eles tinham problema, eu entrevistei pessoas com problema de coluna, a ponto de não poder andar, pessoas que desenvolveram síndrome do pânico, medo de médico, medo de entrar em hospital, outros com bipolaridade desenvolvida dentro do distrito, pessoas com 20 anos de empresa e que vivem de cama, porque adoeceram lá dentro, geraram bipolaridade, ficaram agressivos, passaram a bater nos filhos, na esposa. Então, são problemas que nós olhando, que nós, seres humanos normais,
olhando para dentro de uma empresa, a gente pensa, poxa, mas a automação, a tecnologia trouxe uma série de benefícios, e essas pessoas hoje, elas não têm mais o problema de esforço repetitivo, não tem mais o problema de alta carga, alta intensidade, e não é verdade. A tecnologia, ela trouxe um severo desemprego, e quem ficou dentro do chão de fábrica, ele ficou trabalhando muito mais do ponto de vista de autogerenciamento. Então, ele tem meta para cumprir, que é o sistema Just-in-Time e Kanban. Ele tem meta para cumprir, ele tem que trocar rolete, ele tem que fazer com que a produtividade aconteça, e ele é o seu próprio chefe, porque nada pode falhar numa produção assim. Então, eu tenho um sujeito comprometido do ponto de vista físico e psicológico. E aí, da onde que vem a questão da necessidade da religião? E quando a gente vai analisar a questão da religião, ela aparece dentro desse ambiente caótico que está em desordem. Para esse indivíduo produtivo, ele se apresenta dentro de uma completa desordem do ponto de vista de uma realidade perversa para ele, uma realidade obscura. E eu gosto e lanço mão para tentar entender a presença forte na fala deles a respeito da religião, a respeito da fé, porque essa fé, ela vem como um suporte para tentar enfrentar essa situação. Mas eu lanço mão da categoria agora de Clifford Geertz para poder compreender um pouquinho dessa presença forte da religiosidade individual. Não falo de uma religiosidade coletiva dentro da indústria, mas uma individualidade dentro de uma religião completamente do ponto de vista do indivíduo. E Geertz, ele vai explicar, lançando mão também de categorias teológicas, ele vai dizer que o indivíduo, ele tem profundo pavor, medo em relação ao caos. Quando a sua vida se apresenta num caos como esse, ele precisa se refugiar, ele precisa ter elementos para poder tentar colocar a própria vida e pensar a própria vida a partir de elementos que tragam ordem a esse desequilíbrio. E ele vai falar do primeiro ponto, quando Geertz fala que o indivíduo vai buscar na religião essa questão de buscar ordem. Ele não fala que o indivíduo vai buscar pelo aspecto da fé, ele vai explicar pelo aspecto cognitivo, ou seja, se eu não estou compreendendo o meu espaço, e esse meu espaço está perverso, está caótico, eu preciso, então, buscar explicações. E é por isso que Geertz vai abordar, do ponto de vista antropológico e teológico, que o indivíduo vai estar comprometido, vai buscar a partir da intelectualidade. Então, se eu intelectualmente eu não consigo colocar ordem no meu espaço, me falta a capacidade de uma interpretabilidade dos fatos que são obscuros para mim, são fatos que me foge a razão, eu não consigo ter uma noção do que está acontecendo nessa realidade, me traz uma confusão muito grande. Então, esses trabalhadores do distrito, eles não conseguem medir a dimensão dessa relação. Eles dizem assim, nas minhas entrevistas, diz, olha, eu passo por tudo isso, mas não é a empresa que é ruim, a empresa é boa. Quem é ruim nesse processo são os meus chefes. Eles não conseguem discernir que os chefes, todos eles são a empresa e cumprem o objetivo da empresa, que a empresa tem uma filosofia e isso precisa ser cumprido. Tem uma produtividade, o mercado exige e isso é empresa, mas eles não conseguem fazer essa interpretação. Então, são questões que vão trazendo um profundo sofrimento. Eles não entendem, não conseguem entender porque eu trabalho tanto, eu estudo, eu me qualifico, né? Nós precisamos, às vezes, desmistificar essa questão que o brasileiro não tem qualificação. Aqui no distrito, isso não é mais uma realidade na Zona Franca de Manaus. Nós temos pessoas qualificadas, a grande maioria das pessoas, o MEC diz isso, o INEP vai dizer isso, o IBGE também. Todo o percentual de trabalhadores hoje tem nível superior e formação na área da indústria. Então, não é porque ele está no chão de fábrica há 20 anos que ele não tem qualificação. Pelo contrário, a empresa exigiu e ele se qualificou. No entanto, ele não ascendeu de cargo. Ele não subiu de cargo, ele não saiu daquela situação de salário 1,8 salário mínimo, ou seja, R$ 1.600,
Com 20 anos, ele consegue chegar a R$ 2.400, porém, esses 2.400 ainda tem os encargos, né? Com 20 anos de trabalho, com nível superior. Então, há uma profunda crise, uma confusão do porquê que eu vivo. Se me pediram para me qualificar, se exigiram, eu fiz isso. No entanto, eu não consegui ter reconhecimento. Nessa crise, nessa falta de compreensão, ele vai buscar na religião, sim, porque ele precisa entender, não pela fé, mas cognitivamente, por que a vida dele está em desordem. E a religião, ela consegue, às vezes, ordenar um pouco esse caos que ele se encontra. Outra coisa, esse indivíduo busca na religião porque ele está sob uma ameaça. Então, é uma ameaça física, ele está doente fisicamente, ele tem uma ameaça constante de se não render, se ele não conseguir manter a produtividade, ele está condenado a ser demitido, e a gente sabe que as empresas têm bancos de pessoas querendo esse emprego, então ele tem que se autogerenciar, ele tem que produzir mesmo com o processo da dor, com o processo do sofrimento físico e psicológico. Então, ele tem um ambiente completamente de insegurança. Essa insegurança faz com que ele se sinta mais desordenado possível, porque ele precisa sustentar a família, ele tem responsabilidades, mas ele está num processo de padecimento psicológico, e ele precisa desse emprego. Ele se torna, então, um indivíduo coisificado, nós costumamos dizer, ou seja, ele não é mais necessariamente um ser humano, mas é uma mão de obra que precisa desempenhar o seu trabalho, a sua função. E, por último, Geertz vai explicar que esse indivíduo ele vai buscar na religião por uma questão moral. Né? O quadro que esse indivíduo trabalhador se encontra foge aos limites da sua introspecção moral. Ou seja, o trabalhador se sente moralmente prejudicado. Mentiram para mim, me prometeram que uma vez que eu me qualificasse, eu ia ascender de cargo, eu ia ter reconhecimento, e nada disso aconteceu. Então, quando ele não consegue confiar no Estado, porque o Estado não vai conseguir defender ele procura direito, ele procura os médicos da empresa ficam do lado da empresa e colocam ele de volta para produzir, mesmo com dor, mesmo com a paralisia da coluna, das pernas. Então, ele não tem a defesa do Estado, o INSS vai pagar um recurso, esse recurso é menor do que aquilo que ele estaria ganhando, então, aquilo que já é pouco fica menor. O sindicato, ele já diz, o sindicato não nos defende mais, ele não confia mais na sindicalização. E, por último, ele também vê que tudo que ele lutou, nada fez sentido. Então, há uma perda, essa frustração traz uma perda de sentido da vida. Então, muitas vezes, esse sentido que foi perdido, e o trabalho, ele tem uma centralidade. O trabalho, ele faz com que o indivíduo se sinta ou bem-sucedido e feliz, ou ele vai se sentir com uma perda completa da realidade. O trabalho, ele traz alegria para você, ou ele traz um assujeitamento de uma falta de sentido da vida muito grande. E essa questão da moral, da empresa que tem uma filosofia bonita, de uma empresa que passa 1 ano lhe dando um curso quando você entra na empresa para que você seja um indivíduo extremamente produtivo e que lá você vai ser bem-sucedido e você não termina dessa forma, mentiram. Então, ele sente a falta da moral e a falta de alguém que lhe defenda. E aí ele vai buscar na religião. A religião é o suporte. Então, ele busca na fé que tente explicar aquilo que está acontecendo com ele. Não é explicar. Ele entende o que acontece, só que ele não consegue colocar ordem, porque aí ele está sujeito ao sistema, e o sistema é doente. O sistema produtivo é adoecido, e ele não consegue lidar com essa realidade, e a religião traz isso. Então, dentro de um processo caótico, a religião é, sem dúvida, o único mecanismo possível que o faz lidar com a ameaça constante a essa ordem própria. O caos atende à demanda física, intelectual e moral que Geertz vai abordar. E é na religião que repousa a esperança de um escape da ignorância, da dor e da injustiça. Ele se sente injustiçado. E um homem que vive dentro de uma realidade completamente perversa. Essa crença compõe uma concepção de religião moderna,
individual, privatizada, que precisa dar conta de tudo que ele tem passado e que lhe é exigido. Mas essa crença não o torna alienado, eu gosto muito disso. Há esperança, mas há também decisões, ele sabe seus direitos, ele sabe que ele precisa buscar seus direitos na justiça, a maioria deles busca direitos na justiça, ele não é um alienado, pelo contrário, ele se organiza em redes. Eu participei de um grupo de WhatsApp, onde uns passam informações, passam leis, eles não são pessoas que buscam a religião para que a situação tenha... um dia Deus vai mudar essa situação. Não, eles sabem que eles precisam buscar seus direitos. Mas a religião é um suporte para enfrentar toda essa situação difícil, caótica, perversa, da qual ele está inserido. E é essa explicação que Geertz vai trazer e que vai abordar do ponto de vista teológico, porque é ontológico do ser humano, a questão da religião, os seus símbolos, e é por isso que ela é tão forte dentro de Manaus, com toda uma situação de trabalhadores de chão de fábrica, enfim, é um dos motivos, talvez, se pudesse pensar essa presença da religião, e as maiores igrejas, o maior número de igrejas está em torno do distrito industrial, principalmente da Assembleia de Deus, são as maiores igrejas, porque nós temos um indivíduo necessitado que busca na religião suporte para enfrentar toda essa situação. Eu acho que é isso, durante a minha fala, e aí depois eu não quero passar do tempo, mas eu estou perdida no tempo, não sei se já deu. Não, tá ótimo, Fátima, muito boa a sua pesquisa, poxa, são considerações assim bastante interessantes e relevantes. Obrigado por compartilhar conosco, né, esse tema tão atual, adoecimento no trabalho e a religião como suporte psíquico de enfrentamento. Bom, pessoal, compartilhe conosco aqui nos comentários algumas perguntas, algumas questões, enfim, para o trabalho da Fátima, para a pesquisa da Fátima, tá? E faça isso para que no final, então, ela possa responder alguns questionamentos. Bom, dito isso, então, Fátima, muito obrigado, é um prazer recebê-la aqui na transmissão da RELEP, e a gente, assim, se sente muito honrado com a sua presença, tá bom? Agora nós vamos passar a palavra ao doutor Alexander Magalhães, que fala do Rio de Janeiro, e ele vai trabalhar o tema Amizade e Religião entre Jovens Assembleianos. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui também na transmissão da RELEP. A palavra está contigo. Fique à vontade, meu companheiro. Boa tarde a todas e todos. Queria dar um abraço especial no Gandra, saudar a Fátima também. Essa apresentação que eu vou fazer é um pouquinho da pesquisa de doutorado, né, que eu defendi em 2016, e que vai sair como livro ainda esse ano pela editora Recriar. Então, espero que seja bastante útil aí para contribuir para os estudos da pentecostalismo no Brasil. Queria fazer uma saudação especial, né, ao pessoal da RELEP e agradecer pelo convite mais uma vez. Aprendo sempre muito com os estudos, os encontros da rede, então é sempre um prazer para mim estar aqui. Então, um abraço especial aí para o Gandra e para o Gedeon, que fez o primeiro convite. Bom, então, dito isso, eu vou fazer uma apresentação um pouco resumida, né, do que eu trabalhei na minha pesquisa, que vai sair em livro agora esse ano. Os objetivos da pesquisa é compreender como o pertencimento dos jovens enquanto assembleanos, esse pertencimento se relaciona com as relações de amizade. Um outro objetivo também foi identificar os mecanismos societários que atuam na relação entre os jovens, igreja e os seus amigos. E eu também acabei por analisar os processos de identificação juvenil em contraste com as outras formas de identidades presentes no campo religioso. Falar um pouco sobre a igreja que eu estudei, né? A igreja eu dou um nome fictício de Assembleia de Deus Meritiense.
Essa igreja, o ministério foi fundado em 63, e é uma história interessante, que é a partir da emancipação da Assembleia de Deus de Duque de Caxias, que tinha sido fundada em 1930. E essa de Duque de Caxias era uma congregação da Assembleia de Deus de São Cristóvão do Gunnar Wingren, né, fundada pelo Gunnar Wingren aqui no Rio de Janeiro. Bom, sociologicamente, a Assembleia de Deus Meritiense eu caracterizei como dentro de um tipo ideal de assembleanismo rural, né, lembrando a tipologia elaborada pelo Gedeon Alencar. Uhum. Por que ela é um assembleanismo rural? Porque ela é uma igreja ainda muito tradicional dentro do campo assembleano, né? É uma igreja ainda que preserva várias tradições, né? Se a gente for comparar com outras igrejas, a Assembleia de Deus aqui na região é uma igreja que ela é tradicional, e o capital simbólico dela dentro do mercado religioso aqui é um capital simbólico de tradição. Então, um dos diferenciais dessa igreja, né, enquanto tal, é justamente essa ideia de manter a sua tradição, embora, obviamente, ela tenha se modernizado um pouco ao longo do tempo. Hoje, a Assembleia de Deus Meritiense, né, é um nome fictício, lembrando, ela conta com uma matriz e 16 congregações aqui na região da Baixada Fluminense, especialmente nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti. Bom, um conceito que eu trabalho nessa tese, né, que virou livro, e que eu já escrevi sobre isso, publiquei alguma coisa, é o conceito de identidade juvenil assembleana. Esse conceito eu acabei cunhando durante o trabalho, né, e ele tem algumas características principais. Então, primeiro, a gente fala que, né, a identidade é sempre algo em relação ao outro, né? A identidade tem a ver com alteridade. Uhum. Então, os indivíduos, eles estão sempre se... Entrou um barulho aí? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Alexander. Tudo certo. Oi, que entrou um chiado aqui, beleza. Bom, então, essa identidade, né? Identidade, eu trabalho com o conceito de identidade do Stuart Hall, né? Que você tem uma identidade dinâmica, né? Uma múltipla identidade. Então, essa identidade juvenil assembleana, ela vai ter como marcos, né, principais características. Um forte apelo à resistência aos valores do mundo, né? Então, o jovem assembleano, ele vai se identificar, né, na sociedade, em contraste com outras identidades juvenis, como sendo aquele que resiste às tentações do mundo, né, os problemas que o mundo traz, sempre criticamente, e a observância, né, essa observância um pouco matizada dos chamados usos e costumes, né, que também é algo bastante relatado aí pela literatura, né, especializada. Várias pessoas já estudaram sobre os usos e costumes, e a novidade, né, que eu trago aí é que esses usos e costumes, eles são observados pelos jovens, são parte da sua identidade, mas esses usos e costumes, eles também são negociados. Então, nem sempre, né, o padrão defendido pelos pastores e pelas lideranças, ele é 100% observado pelos jovens, mas mesmo assim a gente tem um grau bastante razoável dessa observação, e esses usos e costumes que a gente vai perceber, por exemplo, na indumentária, né, no vestuário das pessoas, ele vai ser visível também no contexto aqui em que a gente está. Então, até hoje, né, a gente tem uma famosa... uma anedota, né, que a gente enxerga um assembleano de longe, do outro lado da rua, né, pelo jeito, pela roupa, e os jovens até hoje ainda preservam parte desses usos e costumes que identificam para todo mundo, né, que seria um assembleano, né. E um terceiro ponto, complementar a esses dois, seria a ideia que eu também trabalho de identidade como resistência. O que seria isso?
Bom, a gente tem as identidades juvenis, né, religiosas, uma identidade muito fragmentada, uma religiosidade muito fragmentada, né, um querer sem pertencer, né, retratado pela literatura, e essa identidade juvenil assembleana ela vai ser uma espécie de resistência a essa fragmentação identitária no campo religioso juvenil que a gente observa. Então, por exemplo, os trabalhos da Regina Novaes vão trazer como é que as religiosidades juvenis estão se tornando cada vez mais fragmentadas, mais fora do guarda-chuva institucional, né? E eu entendo que essa identidade ainda, né, funciona como uma espécie de resistência que, no fundo, é um pouco vista como o mundo, né? Então, a ideia da resistência também é resistir ao mundo, né? Ao mundo como categoria sociológica. Lembrando que o mundo é uma categoria sociológica, é uma categoria teológica, né? Tem várias passagens, né? A teologia discutiu muito sobre isso. Sociologicamente, o próprio Max Weber vai falar sobre o conceito de mundo, e também é uma categoria nativa, né? O mundo também vira um conceito importante ali dentro da dinâmica da igreja, nos assembleianismos, certo? Bom, fala um pouquinho sobre as amizades, né? Nas ciências sociais a gente tem alguns estudos sobre amizades, né? A amizade em geral, a ideia de que você escolhe o amigo, mas escolhe sob certas condições. Então, assim, no senso comum a gente pensa assim, a família a gente não escolhe, mas os amigos a gente escolhe. Bem, sociologicamente a gente vai observar que essa escolha ela é muito pontual, né? Ela é muito condicionada pelos fatores em que as pessoas estão socialmente inseridas. Então, essa escolha não é tão arbitrária assim, né? Não é tão livre, digamos assim. Então, a gente observa lá que a gente tem uma tendência de ter amigos no mundo evangélico, né? Então, a maioria dos jovens que nós pesquisamos, né? Os amigos deles, né, são do mundo evangélico. Aí eu faço 3 separações: colega, amigo e melhor amigo. Então a gente está trabalhando basicamente com amigo, melhor amigo, né? Colega é algo um pouco mais amplo. E a gente também, né, em pesquisa, a gente viu que os melhores amigos foram conhecidos, né, por esses jovens ou na igreja ou na escola. Mesmo jovens que trabalhavam, em geral, os amigos mais próximos, né, desses jovens eram amigos da igreja e da escola, e quando eram na escola, eram amigos também evangélicos, não necessariamente assembleanos, mas em geral também evangélicos. Então a gente já tem aí fortes dados, né, que mostram como que a religiosidade influencia na amizade, que era a nossa hipótese inicial. Bem, uma questão importante também que eu observei no trabalho de campo é a ideia da igreja como pedaço. Eu estou usando aqui o conceito do Magnani, tá? Do antropólogo Magnani. Então eu vou ler aqui uma definição dele, vocês me pedir licença a vocês para ler só esse trechinho, tá? Então, segundo aqui o Magnani, pedaço se designa aquele espaço intermediário entre o privado, que seria a casa, e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla do que é fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável do que as relações formais individualizadas impostas pela sociedade, né? Então, pensando um pouco nesse conceito, eu entendi que a igreja ela se mostrou como um pedaço, né, para os jovens, porque a gente tem um campo bastante restrito de possibilidade de interação juvenil, principalmente aqui na região. Então, a igreja ela acaba por se tornar ter um papel, né, central nas relações de amizade, pois ela se torna um centro de sociabilidade primordial. Nesse sentido, a igreja ela se torna um espaço no qual os jovens desenvolvem atividades e interações mais amplas e cotidianas com outras pessoas de perfil semelhante,
o que aumenta a chance de estabelecer contato com portadores de afinidades próximas. Daí, né, facilitando a chance de constituir as amizades, certo? Bem, algumas questões ainda sobre amizade, né? Eu identifiquei que existe um discurso de amizade santa, que é a amizade que aproximaria, né, o jovem dos caminhos de Deus. Então, a amizade ela tem esse papel fundamental aí no discurso, né, religioso. Né? A religião, né, então, ela, como a minha antecessora citou aí o Goethe, né? O Goethe fala aí da definição do Goethe, religião é uma definição bastante interessante, né? O Goethe fala da religião como um sistema de símbolos que estabelece relações, né? Duradouras e tal, vestindo com uma aura de fatualidade. Então, a ideia da religião como um sistema de símbolo, né, que está bastante consagrado aí no campo das ciências sociais, é interessante como é que a religião serve como um estímulo para essa amizade santa, que seria uma amizade que aproxima o jovem dos caminhos de Deus e, obviamente, facilita, né, o seu objetivo central, que é a salvação. Entendendo, né, o pentecostalismo como uma religião soterológica, usando aí também uma expressão weberiana. Bom, a importância da religião do amigo para o jovem assembleano. Então, nas entrevistas que a gente percebeu, embora inicialmente os jovens dissessem que não viam a religião como sendo algo muito importante para a definição de amizade, na prática a gente observou que mais de 80% dos jovens tinham o seu círculo de amigos entre pessoas da mesma fé, né? Não exatamente da mesma igreja, mas do mesmo campo religioso. Eu também quis pensar um pouco sobre o caso do julgo desigual aplicado às amizades. O julgo desigual é a ideia de que os casais, né, devem ter a mesma fé para que não haja uma desigualdade ali na relação, né? Então eu pensei um pouco como é que se aplicaria às amizades. Alguns interlocutores afirmavam que isso era um critério, outros não, né? Enfim, depois eu posso dar mais detalhes sobre isso, é uma coisa que eu investigo também, né, que está presente na pesquisa, mas que, dado ao tempo aqui, eu não vou poder desenvolver muito. Bom, pelo meu cronômetro aqui, eu já estou chegando perto dos 15 minutos que foram me dados. Então, para concluir, eu queria falar sobre os resultados, né, dar uma resumida aqui. Então, o resultado da pesquisa, né, conclui que a dinâmica entre religião e amizade é explicada prioritariamente por um duplo movimento. O que eu citei, né, conceito que eu cunhei de identidade divino-assembleana, né, que incentiva o jovem a estabelecer suas diversas formas de sociabilidade entre aqueles que são separados no mundo, mas juntos no chamado corpo de Cristo, e de forma conjunta a igreja fornece um espaço social sem igual, né, no contexto aqui dos jovens, né? Então eu uso também o conceito de campo de possibilidades do Gilberto Velho. Então dentro desse campo de possibilidades acaba que a igreja oferece um espaço social sem igual que acaba por se configurar como um local central da sociabilidade jovem. Então, por exemplo, nas narrativas aqui a gente viu que um dos programas mais comuns dos jovens depois dos cultos, por exemplo, ir lanchar. Né? Então, tem várias pesquisas que mostram a comensalidade, né, como um fator primordial aí de sociabilidade. Então, como o jovem ele tem um campo muito restrito, o lanche ali depois é um espaço de amizade, sociabilidade muito importante. Né? É claro que também os jovens usam, né, o celular e as outras formas de comunicação para reforçar essas amizades, né? Tem algumas pesquisas que mostram como é que esses mecanismos novos reforçam as relações de amizade conhecidas, né? Em vista disso, então, eu vou defender que articuladamente esses dois fatores, né, a identidade juvenil e a igreja como espaço sem igual, elas tendem a ser centrais no que diz respeito ao papel da igreja nas relações de amizade
da sua mocidade. Para agora encerrar, né, eu esqueci de falar no começo, a metodologia que eu utilizei para fazer essa pesquisa, eu utilizei a chamada triangulação. Então, eu fiz trabalho de campo, né, acompanhei durante algum tempo, anos, né, indo a cursos, né, observando os jovens em alguns espaços de sociabilidade, fiz um survey com jovens, um questionário com 100 jovens, e também fiz entrevistas em profundidade. Então, a partir dessas 3 estratégias metodológicas que eu combinei, eu fiz a pesquisa e colhi os dados que alguns deles eu estou apresentando, então fica o convite aí para quem quiser conhecer mais profundamente a pesquisa. Tem artigo publicado sobre isso, e esse ano está saindo um livro pela editora Recriar, então fica aqui mais uma vez a propaganda. Bom, dito isso, gostaria de encerrar minha fala e agradecer a todos pela atenção e a Relep pelo convite. Muito bom, Alexander Magalhães, doutor em Sociologia, Ciências Sociais, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com as suas colocações. Bom, então nós temos a Fátima, que também fez um trabalho sociológico, analisando os trabalhadores da Zona Franca de Manaus e como a religião coopera no enfrentamento da precarização, né, do trabalho na região. E o Alexander trabalhando, então, a relação entre amizade e jovens assembleianos na Baixada Fluminense. Bom, vamos passar, então, pessoal, muito obrigado pelas colocações, são temas interessantíssimos, questões que foram levantadas, questões bastante pertinentes, e agora nós vamos, então, convidar os nossos visitantes, né, o público em geral, para que apresente, então, as suas questões, né, as suas perguntas. Portanto, se você deseja fazer alguma pergunta para a Fátima, que fala lá de Manaus, o Alexandre, que fala do estado do Rio de Janeiro, você tem toda a liberdade para fazer, então, a sua pergunta aqui nos comentários dessa transmissão. Bom, vamos começar com a Fátima, o Davi Meschiati, que faz parte aí, é um dos fundadores do Relep, né? E o iniciador aqui, juntamente com o Gideon aqui do Relep Núcleo Brasil, ele faz uma pergunta para você, Fátima, está na tela para você acompanhar. O Davi Meschiati pergunta assim, olha, Fátima, você conseguiu analisar alguma atuação desses pentecostais em sindicatos e mobilização por direitos? É a pergunta do Dr. Davi Meschiati. Fátima, fica à vontade. Então, tudo bom, pastor Davi? Coisa boa falar com vocês aí, coisa boa, tô vendo a Marina aí também, saudade desse povo, né? E, então, a respeito da sindicalização, na fala de todos eles, unanimemente, e é uma característica desse modelo toyotista, o próprio modelo trabalhou para desarticular os sindicatos. Então, quando você tinha, no período fordista, que era sistema de produção em série, onde as pessoas ficavam nas bancadas das fábricas e as peças vinham e você ia montando, e você tinha trabalho e esforço repetitivo, mas você tinha uma mente que estava livre. A mente, você ficava fazendo, ajustando peça, mas você ficava conversando com o colega. Você conversava, você podia pensar, você se articulava, você formava sindicatos, e essa é a diferença do sistema fordista para o sistema toyotista também. O sistema toyotista, você é autogerenciado, você é seu próprio chefe, e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma produtividade. Então, essa sindicalização, esse pensar para além da fábrica e exigir direitos, ele acaba sendo comprometido, porque agora eu tenho um sujeito que trabalha, que é autogerenciado e que busca status, que é um trabalhador que não tem
não tem articulação sindical. Os sindicatos acabam perdendo completamente suas forças. E isso, na fala dos trabalhadores que eu entrevistei, nenhum acredita no sindicato. Nenhum acredita que o sindicato faça alguma coisa pelo trabalhador. Pelo contrário, na fala deles, eles dizem: os sindicatos são todos comprados pelas fábricas. A Honda, a empresa, ela tem o sindicato na mão dela, então o sindicato não luta por nós. Quem tem que lutar somos nós mesmos na justiça, buscando nossos direitos e nos articulando de forma não sindicalizada, mas de apoio, grupos de apoio, redes de apoio que eles fazem uns com os outros. Mas sindicato não, eles não têm, não acreditam no sindicato. Muito bom a resposta da Fátima, e isso explica, em parte, as transformações políticas que ocorrem no país atualmente, né? E uma dessas questões é justamente o enfraquecimento dos sindicatos, porque os trabalhadores já não confiam mais nos sindicatos. Fátima, muito obrigado pela resposta, né, ao Davi Meschiati. E agora, então, uma pergunta para o Alexander, que está na tela. Pergunta também um dos participantes do grupo gestor aí do RELEP, que é o meu amigo lá de Imperatriz, Maranhão, Moab César Costa. Ele pergunta para o Alexander: você trabalhou com a categoria Teologia da Amizade? Se sim, em que sentido? Fica à vontade. Mandar um abraço aí para o nosso colega Moab, grande colega nosso aí, um pesquisador muito competente, né, sobre o campo pentecostal. Moab, bom, não, eu não trabalhei com essa categoria. O meu trabalho foi eminentemente sociológico, então, assim, teologicamente eu não fiz nenhuma reflexão mais aprofundada, e durante o campo essa categoria não apareceu para mim, né, em nenhum momento, nem por pastores, nem por jovens, em nenhum momento eu usei essa categoria. Talvez fosse interessante conhecer um pouco mais, né, sobre a teologia da amizade. Confesso aqui que a minha ignorância teológica sobre o assunto, né, então, não apareceu para mim, não. Inclusive, mesmo na questão da amizade santa lá, esse tópico não surgiu em nenhum momento. Muito bom, mas mesmo que o Alexandre não tenha trabalhado com essa categoria, fica aí uma provocação bastante interessante, um caminho, uma sinalização de um caminho bastante interessante a ser percorrido. Obrigado, Alexander. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos agora para uma... aqui, olha, uma pergunta para Fátima. A Clarice Decker, que é amiga nossa aqui de Joinville, foi aluna. Ela pergunta para Fátima: nesse ambiente de pesquisa seu, há também mulheres? Se sim, como estão inseridas? Olha só que pergunta boa, hein? Vamos lá. Obrigada, Clarice. Interessante, e a gente fala rápido, né? Mas os meus sujeitos da pesquisa são homens, todos eles homens, nenhuma mulher. As mulheres não atuam na Honda, no setor de duas rodas. 65% da mão de obra do Distrito Industrial de Manaus, da Zona Franca, são mulheres. É legal isso, são mulheres. Mas todas elas no setor de eletroeletrônicos. Todas no eletroeletrônicos. O setor de duas rodas, que eu investiguei, que eu pesquisei, são homens. O chão de fábrica é 100% homens. As mulheres que têm são no RH, são cargos administrativos, então a minha pesquisa não tem mulheres, mas dentro do setor de eletroeletrônicos, e aí a gente acaba fazendo algumas leituras, mas ainda tem muitas desigualdades, ainda perpassam salários desiguais, que é uma realidade brasileira. Os cargos executivos que tem aqui, onde as mulheres assumem funções executivas, ainda acabam ficando menos do que os homens, ainda tem essas desigualdades que precisam ser vencidas, mas aonde eu pesquisei são somente homens, Clarice, tá bom? Obrigado, professora Fátima. Mais uma pergunta agora para o Alexander.
a pergunta de um participante ativo também, inclusive esteve na semana passada, se não estou equivocado, que é o Samuel Valério, né? O Samuel Valério encaminha uma pergunta para o Alexander. Alexander, as relações de amizade promovem vínculos sociais sólidos para além da igreja ou da religião? Bom, um abraço aí para o Samuel Valério, nosso companheiro aí de São Paulo. Bem, sim, né? Digamos que as relações de amizade, elas promovem, né, alguns vínculos sociais que vão para além da igreja e da religião. Então, por exemplo, alguns jovens, né, eles trabalham juntos, né, a partir desse vínculo que surgiu da amizade, eles acabam tendo negócios juntos, né, ou trabalham juntos. Eles também têm atividades, né, de sociabilidade fora da igreja, né? Então, eu, por exemplo, tive a oportunidade de presenciá-los em algumas festas, né, ou outros encontros. Então, embora a identidade juvenil assembleana seja bastante marcante, existem vínculos, né, que são estabelecidos ali pelos jovens para além dessa religiosidade, né, que a gente pôde observar assim. É isso. Ok, Alexander, muito obrigado. E mais uma pergunta. Poxa, o nosso tempo hoje está bom, viu? Então vai dar para encaminhar mais algumas questões aí, pessoal. Fiquem à vontade, perguntem mesmo. Agora uma pergunta da minha amiga, a queridíssima Maria Santos Corrêa, que provavelmente a Fátima também conhece, e deve ter a mesma admiração por ela. Faz parte também do grupo gestor. E a Marina pergunta, Fátima, essa desigualdade experimentada pelos funcionários das fábricas não os levam a pensar que Deus os restringiu das benesses materiais de alguma forma? Fátima, fica à vontade. Marina, querida, beijo, viu? Saudade de você. Volta e meia eu converso com a Marina aí. A Marina, às vezes, me ajuda na minha pesquisa aqui também. Eu não senti, na fala dos entrevistados, esse rancor, essa mágoa por Deus ser o responsável por eles estarem em condições desagradáveis, em situações caóticas, como é o termo usado por Goethe. Eu não senti esse rancor com Deus, e nem porque Deus os deixou de lado, não. Eles têm noção de que é um sistema, de que a linha de produção, a mágoa deles é com a empresa, com as chefias, que não permitiram deles subirem de cargo, mesmo tendo qualificação nível superior. E quando você entrevista, eu entrevistei também chefes de setor, como do administrativo, como do financeiro, você vai ver que isso que a empresa promete é uma inverdade, ela nunca vai conseguir com que todos os trabalhadores ascendam de cargo e nem vão conseguir manter salário de chefes para todo mundo. Não adianta, é a linha de produção, é a forma como o trabalho está organizado. Eles tinham esperança, mas eles dizem, o meu chefe não me deu oportunidade. E eles não dizem, Deus não tem olhado para mim. Não, é o meu chefe. Não é nem a empresa, é o meu chefe que me bloqueou, que me trancou, que não me enxergou quando eu estava qualificado. Muitos deles reclamam que o chefe nem anotou na ficha que é feito anual que ele agora tinha um nível superior na área. Então, não tem uma mágoa com Deus desse ponto de vista. Muito bom. Pessoal, só para que vocês saibam, quem está participando, eu estou encaminhando as perguntas conforme a ordem que elas aparecem aqui no meu sistema, tá? Então, assim, não está sendo escolhida, não. É apenas na ordem em que elas aparecem. Bom, agora mais uma pergunta, então, para o Alexander, acho que eu peguei errado, é da Clarice. Pergunta para o Alexander. Você acha que os usos e costumes têm a tendência de desaparecer? Ou esta forma fantástica de identidade pode ou deve ser
resgatada caso ela esteja correndo este risco. Fica à vontade, Alexander. Clarice, obrigado pela pergunta. Bem, eu acredito que os usos e costumes não tendam a desaparecer, não. Mas eu acho que eles podem ser ressignificados, né? Conforme as igrejas vão mudando, esses usos e costumes também vão mudando. Mas eu vejo como a gente tem, né? A religião pentecostal crescendo no Brasil, se tornando cada vez mais sólida na cultura nacional. Eu acho que esses usos e costumes eles também tendem, inclusive, a se tornar mais presentes no mosaico público, né, no mosaico da esfera pública. Agora, eles não vão desaparecer, mas muito provavelmente eles vão ser ressignificados, né, como eu disse. Então, por exemplo, alguns usos e costumes mais antigos, eles já estão mudando. Então, por exemplo, as mulheres, né, que eram geralmente são as que mais têm influência, né, na vestimenta e tal, isso vai mudando um pouco. Então, eu acho que é um pouco nesse caminho. Né? Eles vão mudando, assim como as igrejas vão se adaptando à sociedade, que também vai mudando de uma forma veloz. Então, é tudo muito dinâmico. Né? Muito bom, Alexander. Temos ainda um tempinho. Rendeu bastante a nossa transmissão de hoje. Então, vai uma pergunta para a Fátima, do Walter Correia. Professora Fátima, podemos afirmar, então, que a religião serve ao lado do futebol, política e televisão como ópio do povo? E pós-pandemia, podemos ter um processo de falência, de certo modo, da religião? É muita provocação para uma só pergunta, né, professora Fátima? Mas vamos lá. Uma pesquisa de doutorado. Só ainda uma pesquisa de doutorado. E interessante, assim, que a religião hoje, quando a gente estuda, principalmente o pentecostalismo, esse modelo de religiosidade hoje, que ela está completamente envolvida, ela trabalha esse aspecto do público, do privado juntos, né? A religião hoje, ela conversa com a política se serve da religião, então há esse entrecruzamento que é característico do nosso contexto moderno, mas eu não acredito, não acho que a religião seja um ópio de maneira nenhuma, nem no que eu observei na fala dos meus entrevistados, a religião não é um anestésico, pelo contrário, ela traz um ânimo, dá forças para lutar e buscar direitos. Então, não é um ópio no sentido da minha pesquisa, que não foi necessariamente direcionada para a questão do trabalho e da religião. Na verdade, eu encontrei a religião pelo caminho, sem intenção de buscá-la, né? Mas o fato é que a religião, como disse Geertz, como defende o próprio Durkheim, ela é um organizador social, ela se faz presente em todos os âmbitos da sociedade, em todos os contextos da sociedade mais remota, mais primitiva, até a mais tecnológica, a religião está lá. Ela vai sempre ter espaço. Nós não vamos conseguir, por mais que tenhamos, eu acredito, seu Walter, que nós empurramos a religião para o privado, não tenha dúvida. No entanto, o indivíduo, do ponto de vista psicológico, ele é um ser que precisa da religião para ajudar nas suas neuroses, como disse Freud, né? Então, nós precisamos da religião para lidar com as nossas frustrações, e todo ser humano tem, enquanto humanidade que vivemos, temos frustrações. Acho que mesmo pós-pandemia, eu acredito que a religião, e a religião tem essa capacidade de rapidamente buscar e se organizar dentro do novo contexto, já está fazendo, né? A gente viu os cultos aí passando, ninguém perdeu o culto, todo mundo ficou ligado aí pelo meio das tecnologias, quer dizer, a religião rapidamente se organiza
dentro do contexto que está. O pentecostalismo sempre fez isso, ele tem essa característica de conviver, se adaptar rapidamente ao contexto, mas eu acho que a religião, como questão ontológica do ser humano, ela nunca vai falir. Nem Karl Marx, que disse isso uma vez, nem Kant, nem todos esses pensadores aí não conseguiram ver realmente a religião deixar de ser uma essência necessária para o ser humano, né? Pode ser que mude um pouquinho o formato, mas não entra numa falência, eu não acredito. Obrigado. Agora para o Alexander, para ficar, digamos, equilibrado aí o debate, o Davi Meschiati pergunta, Alexander, essa comensalidade como ponto focal do entretenimento fora do tempo, talvez um ponto de escape, é um dado interessante. O movimento gospel e a cultura pop têm proporcionado um crescimento do mercado evangélico, mas a juventude assembleana seria mais tradicional e faz essa comensalidade às voltas do tempo, um espaço de socialização ampliado. Como você percebeu isso na sua pesquisa? Mandar um abraço aí para o nosso querido Davi Meschiati. Fica à vontade. Bom, essa comensalidade ela é interessante porque até uma coisa que eu coloco, né, nos meus escritos é que é bastante, digamos, conveniente também que a comensalidade seja um ponto de sociabilidade, porque dentro dos programas disponíveis ela é uma atividade, digamos, lúdica, né? Então, por exemplo, aqui na região, né, a gente tem presença muito forte entre os jovens do funk, né, da cultura funk. E o funk seria meio que o oposto, né, do que os jovens fazem enquanto programas de sociabilidade. Então, esse momento da comensalidade é um momento exatamente do espaço lúdico, né, do momento em que os jovens estão ali mais descontraídos, fazem suas brincadeiras, né, em que eles extravasam, né, durante a semana. Vale lembrar que geralmente os cultos são no fim de semana, né, então esse momento ali é um momento também de lazer, né, no dia seguinte os jovens vão estudar, vão trabalhar, então é um momento realmente de alívio, né, dessa realidade tão dura, né, vale lembrar que a maioria desses jovens são das camadas populares, né, alguns de famílias bem pobres, né? Então é um momento ali, e o lanche também é barato, né? Que você consegue ali, né, fazer um lanche com pouco dinheiro, você come ali um salgado, um guaraná natural, guaraná natural muito comum aqui no Rio de Janeiro. Depois eu descobri que em outros lugares do Brasil não tem guaraná natural. Eu pessoalmente não gosto, mas é bem baratinho, então o pessoal toma isso como refresco e tal. Então, nesse sentido, essa comensalidade é bastante interessante, como um espaço ali de alívio, sim. Muito bom. Acho que eu dei conta, não sei se é isso que o Davi quis saber, em mais profundidade. Mas... Ótimo. Nós estouramos o nosso tempo, mas se eu não lhe encaminhar, Fátima, essa pergunta, o Moab depois, vou ter problema com o Moab depois. Então ele faz uma pergunta, e é a última, nós já estouramos o nosso tempo. Fátima, essas questões não podem ser percebidas como redutores de complexidades? Obrigada, Moab, aí, pela pergunta. Eu tenho certeza que sim. Como eu disse, a minha pesquisa não tinha necessariamente o foco da religião, né? Estava no distrito pesquisando questão de adoecimento e a religião foi cruzando meu caminho. No entanto, eu usei o Geertz porque eu achei próprio por ele também lançar a mão da questão teológica para explicar isso, mas com certeza não posso pensar a questão da necessidade da religião para o indivíduo trabalhador ou para qualquer ser humano apenas por essas categorias, pelo amor de Deus. Nós precisamos, muito, muito, muito reducionista, com certeza. Eu usei esses 3 pontos aí porque eu não posso me alongar muito, e não é a minha pesquisa necessariamente, mas é apenas um viés pequeno
e pedindo ajuda do Gertz aí. É reducionista com certeza, não posso pensar só por esse caminho, com toda certeza, você tem razão, tá certo? Tem muito mais fatores envolvidos, questões econômicas, questões sociais, que perpassam aí todo um contexto de trabalho. Só o mundo do trabalho, como bem diz o nome, é o mundo do trabalho. A religião é um mundo que se precisa estudar à parte. Aí você cruza dois, não tem como, nessas palavras, não ficar reduzido, sim, com certeza. Muito bom, chegamos ao final da nossa transmissão, a 7ª transmissão. E, pessoal, nós também terminamos, né, esse segundo ciclo de transmissão Relep e Diálogos. No mês anterior, mês de maio, nós tivemos o primeiro ciclo, mês de junho, o segundo ciclo, e terminamos aqui, então, né, com esses 2 grandes pesquisadores, 2 sociólogos, trazendo as suas contribuições. Então, nós finalizamos, a minha participação como mediador termina também aqui. Na próxima semana, nós temos uma novidade extraordinária, a Relep se reinventando, nós teremos um terceiro ciclo de transmissão Relep e Diálogos Internacionais. Nós teremos a participação do Dr. Raimundo Barreto, dos Estados Unidos, também a Rael Pereira, da Alemanha, espero ter pronunciado certo, Rael Pereira. Teremos também o Miguel Mancilla, do Chile, e também o Gustavo de Santo, da Itália. Enfim, e nós estaremos, então, com o Dr. Moab César, fazendo, então, a moderação, né, assumindo, então, o meu posto. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Fátima, de Manaus, Amazonas. Professora, muito obrigado pelas suas considerações, pelas suas provocações, por ter compartilhado com a gente um estudo tão importante. Tá? Transmita o nosso abraço aí também para o pessoal de Manaus, né? Pessoas, cada um, nesse momento de pandemia, nós podemos fazer, então, essas considerações aí à distância, mas leva o nosso calor, a nossa afetividade. Do mesmo modo, também eu gostaria de agradecer ao professor Alexander pela ótima explanação, pelas colocações, enfim, foi uma transmissão fantástica, gostei muito, foi assim uma honra participar com vocês dois dessa transmissão, finalizando então esse segundo ciclo, tá bom? Então dá um tchauzinho aí, pessoal, algumas palavras finais. Fátima, algumas palavras finais, depois o Alexander. Gente, um imenso prazer estar com vocês, um grande abraço, muito obrigada pelo convite e essa oportunidade aí de estar com esse povo tão querido nosso aí, que esteve em Manaus, já cruzamos com vocês aí por outros caminhos, em outros estados, e a gente está muito feliz. Eu quero mandar um abraço em nome da professora Maria José aí, para todo o povo da Relep, a gente está ligado aí com vocês. Grande abraço, gente. Abraço aos relepianos, né? Alexander, suas considerações finais. Bom, também queria agradecer ao nosso amigo Gandra, agradecer a Fátima pela apresentação muito interessante também, agradecer à Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, sempre oferecendo diálogos muito interessantes. Fiquei muito feliz aqui pelo convite, e lembrar para todo mundo, né, vamos fortalecer o SUS e a educação pública. Um grande beijo e abraço para todos. Muito bem lembrado, muitíssimo obrigado. Ficamos por aqui e no próximo mês, então, Relep e Diálogos Internacionais. Não esquece de acessar o nosso site, não esquece de acessar a nossa página, não esquece de acompanhar as nossas produções e os nossos eventos. Eu fico por aqui, eu sou o Valdinei Gandra e fico por aqui, então, agradecido por mais esse espaço de reflexão e debate. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado por todos que participam dessa transmissão. Um abraço carinhoso a todos vocês.